O papel do cristão em todas as esferas da vida. A gente já viu aqui o papel do cristão na esfera da vida da família, da igreja, e nós veremos no trabalho, e por último, fechando com o pastor Fábio, essa série de mensagens na sociedade. E hoje, falando do papel do cristão no trabalho, nós vamos ver a ótica cristã sobre o trabalho. Qual o propósito a qual Deus criou o trabalho, qual o propósito criacional do trabalho, ou seja, a criação também faz a criação do trabalho para o homem. 2, nós veremos a queda do homem e a afetação no trabalho, que é a queda, o pecado do homem sendo instaurado na sociedade. E 3, nós veremos o novo olhar para o trabalho a partir do Evangelho. Hoje eu vou trabalhar de forma mais temática, eu não vou me prender a só um texto e expor ele versículo a versículo. Nós vamos ver esses 3 pontos com versículos diferentes, mas que darão base sólida para nós entendermos que o cristão ele foi chamado para a bênção do trabalho, que por conta do pecado se tornou um fardo, mas nós que recebemos o Evangelho a partir de Cristo Jesus, nós temos uma nova lente para olhar para o nosso trabalho, para os nossos afazeres, dia após dia. Então vamos orar rapidamente? Senhor, muito obrigado. Te agradeço a oportunidade de ministrar a Tua palavra. É necessário que eu diminua, que o Senhor cresça, que o Senhor se faz presente, como foi declarado aqui pela missionária Gisele, a maior declaração que tem é a Tua palavra. Basta uma palavra do Senhor, como é pregado, domingo após domingo, quarta após quarta. E nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de declarar a Tua palavra. E como foi dito aqui também pela irmã, é o noivo que sustenta a noiva. Se nós estamos aqui é porque o Senhor Jesus Cristo tem nos sustentado, tem nos dado força. E nós, como noiva de Cristo, como igreja, temos o papel de apresentar sem rúcula e sem mácula diante de Ti. Então, Senhor, abençoe a ministração da Tua palavra. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos ver a ótica do cristão sobre o trabalho. Nós bem sabemos que nós estamos na parte ocidental do planeta Terra. Nós temos uma visão de mundo de acordo com o que o Ocidente recebeu. Nós sabemos que o Oriente tem outra visão de mundo de acordo com a ótica daquela cultura. Se nós estamos na cultura do Ocidente, nós temos uma visão de trabalho a partir do Ocidente. Nós vamos ver muito bem que Jesus ele usava de parábolas para contar histórias reais do dia a dia. As parábolas eram histórias que o Senhor utilizava para contar aquilo que interligava o Senhor e a realidade do povo para trazer a verdade do reino. E assim eu quero trazer a mensagem que era passada pelos nossos antepassados no sentido de civilização. Os gregos, que faz essa parte do Ocidente, nós que somos afetados desde o início pela cultura grega, nós temos uma visão de trabalho muito distorcida pela essa visão que foi implantada no Ocidente e vem aqui até hoje. Por que eu estou fazendo esse panorama dessa história? Porque quando nós formos entrarmos na palavra de Deus, nós vamos ver o fundamento da verdade sobre o trabalho. Os gregos tinham uma mitologia de um rei chamado Sísifo, que dizia que ele foi amaldiçoado pelos deuses. Parando para pensar, nós poderíamos pensar também que nós fomos amaldiçoados com o trabalho por Deus, porque o homem pecou contra Deus e a palavra disse que o homem teria que ganhar o seu pão a partir do suor do seu trabalho. Então, o trabalho é uma maldição para o homem. E muitos hoje em dia vivem com essa visão de que o trabalho foi uma maldição na sua vida. E assim, esse rei, que ele era astuto, diziam-se que ele era esperto, ele foi amaldiçoado por enganar esses deuses na mitologia grega. Então foi colocado sobre ele uma maldição. E qual era a maldição sobre esse rei? A maldição sobre esse rei era carregar uma pedra acima da montanha todos os dias da sua vida. Se nós pararmos para olhar para o contexto das Escrituras, é como se fosse a condenação eterna. Ele foi condenado eternamente a fazer esse esforço diário, esse absurdo da vida.
Por quê? Para os gregos, você estar bem na sociedade, você participar da vida política, da vida religiosa, da vida filosófica, era aqueles que tiveram uma bem-aventurança. Então, a bem-aventurança para os gregos era você fazer parte da sociedade sem fazer o serviço braçal. Aqueles que estavam na sociedade e faziam o serviço braçal, eles eram inferiorizados porque eles receberam uma maldição por parte do panteão dos deuses acreditados pelos gregos. Mas nós temos uma visão diferente. Quando o evangelho vai nascendo, quando o evangelho vai surgindo, ele vai lutando com toda essa visão, vai lidando com todas essas culturas presentes, porque o Senhor escolhe um povo e desse povo o Senhor implanta a cultura do reino. Então o papel das Sagradas Escrituras é mostrar que o cristão, ele lida com todo o papel na sociedade, assim como aqueles que não são cristãos, mas com uma ótica diferente, com uma visão de mundo diferente. Então o Senhor Jesus Cristo vem, ele vem para o mundo, ele traz a sua luz, ele traz a salvação, mas ele também traz um novo método de comportamento. Ele traz uma metanoia, ele traz uma mudança de mente. Porque o Senhor fala assim, não livra eles do mundo. Não, o Senhor fala assim, os livra do maligno. Então o Senhor não pede para tirar a gente do mundo. O Senhor só pede para que Deus, Pai, afaste a gente do agir do maligno. E se nós que recebemos o Evangelho estamos na cultura, nós devemos viver de acordo com a cultura. Nós devemos viver de acordo com a cultura do quê? Do Evangelho. Então, nós devemos viver como os cristãos em todas as esferas da vida. Então, esse conto parece até muito bonito e parece até muito bíblico. Ora, um homem que pecou contra os deuses, pois nós bem sabemos que nós só temos um único Deus, um culto exclusivo, foi amaldiçoado, foi colocado o trabalho sobre ele, esse peso árduo diariamente sendo carregado, e quando ele chegava no alto da montanha, essa pedra descia e novamente todo dia. Parece a nossa rotina, todo dia a gente acorda, todo dia a gente carrega a nossa pedra do nosso trabalho, chega à noite essa pedra cai, e no outro dia a gente volta de novo. Aí vira aquela mensagem, você tem amaldiçoado o caminho dessa montanha, ou você tem aprendido a andar com ela e se desenvolver? É que muitos dizem por aí, parece bonito e parece verdade. E realmente, será que a gente tem no nosso trabalho amaldiçoado aquilo que nós tenhamos carregado? Não porque é um castigo de deuses pagãos, mas porque Deus nos deu a oportunidade de desenvolvermos cultura e ser luz nesse mundo a partir do nosso trabalho. Porque como nós vamos ver aqui em Gênesis, podem abrir comigo, por gentileza, no capítulo 1, no versículo 26, 27 e 28, o papel criacional do trabalho. Qual o motivo que o trabalho foi criado? Se Natan conseguir espelhar aí no telão, para a gente poder acompanhar junto. Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao versículo 27. Essa é a parte da criação. O trabalho ele foi criado com 3 propósitos: domínio, relacionamento e frutificação. Versículo 26 vai falar sobre o domínio que Deus deu ao homem sobre a terra. No versículo 27 vai falar sobre o relacionamento entre o homem e o seu semelhante. E no versículo 28 vai falar da frutificação a partir do trabalho do homem. Vamos ler os 3 versículos. Diz assim, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Então Deus determinou, façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Domine ele sobre o peixe do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as esferas da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Versículo 27, Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem de Deus ou criou. Macho e fêmea os criou. Versículo 28, Deus os abençoou e lhe ordenou, sede férteis, multiplicai-vos, povoai, sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteje sobre a terra. Então, nós vamos começar a partir do versículo 26, que vai falar para nós sobre o domínio que foi dado ao homem. Nós temos um rei supremo, e esse rei supremo é o nosso Deus. Mas quando ele cria todas as coisas, e quando ele cria o homem à sua imagem e semelhança, se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos incumbidos do papel de ser
pequenos reis, mas servos do grande rei. Deu para entender? Nós temos um rei supremo. Davi não era rei, mas ele não entendia que ele tinha um rei que governava todas as coisas acima dele. Então, nós temos um rei, um Deus soberano que criou os céus e terras, e ele nos deu o domínio sobre essa terra criada por ele. Ele nos deu o papel de ser representante fiel dele na terra. É como nós estamos numa empresa, não tem os representantes dessa empresa? Ela não fala em nome da empresa, ela não fala em nome do seu chefe. Nós fomos criados com esse papel, falar em nome de Deus. Então, nosso trabalho à imagem de Deus começa com a representação fiel a Deus. Começa com a representação fiel do propósito estabelecido por Deus no jardim do Éden, no início de tudo. Então espera-se o quê? O que Deus espera de nós a partir de uma nova ótica? Que nós venhamos administrar, desenvolver e cuidar da criação a qual Ele nos deu. Tarefa essa que requer um trabalho físico e um trabalho também mental que nós vamos ver mais à frente. Então Deus fez a terra para o homem para a terra. Logo, Deus fez o homem para o trabalho e o trabalho para o homem. Não tem nada a ver com a queda. A queda só foi corrompida a relação do homem com o trabalho. Mas o trabalho já existia no plano perfeito de Deus para o homem, porque o próprio Deus, Ele trabalhou para criar todas as coisas a qual nós desfrutamos. Deus, em Gênesis, no capítulo 1, vem relatando os dias da criação, e no último dia vem falando sobre a contemplação do seu trabalho. Então o Senhor está mostrando que o trabalho sem o pecado não é um peso, mas é uma contemplação da sua glória. E se nós recebemos o Filho dele como o nosso Senhor e Salvador, nós somos chamados a voltar a olhar para o início de tudo e mesmo nesse mundo caído, viver de acordo com a realidade que foi criada pelo nosso Deus. Então, ao exercermos domínio sobre o mundo criado, fazemos isso, sabemos que espelhamos Deus. Nós somos chamados a ser o espelho que reflete a imagem do Senhor. Nós somos um espelho que recebe o Deus Todo-Poderoso e reflete essa imagem para a sociedade. Qual imagem nós temos refletido no nosso trabalho para os nossos amigos de trabalho? Porque Agostinho de Hipona vai dizer que foi criado duas cidades. Depois da queda foi criada a cidade de Deus e a cidade dos homens. Nós vemos no início também que Caim matou Abel, mas Caim foi amaldiçoado. Caim também recebeu uma proteção, mas Caim também ele desenvolveu na sociedade. Nós vemos ali em Gênesis 4 que Caim começou a desenvolver uma civilização caída. Enquanto Sete chega, ele começa a desenvolver uma civilização remida. Então, nesse mundo, continua dois paralelos, duas cidades caminhando junto. A cidade de Deus, que é o povo de Deus, e do outro lado a cidade dos homens. Só que essas cidades, elas vivem juntas no dia a dia. Elas vivem juntas no trabalho. É você que é cristão com o seu irmão, que eu digo no sentido de afeto, que também é imagem e semelhança de Deus, mas que não recebeu a graça salvífica. Ele recebeu a graça comum. Qual é a graça comum? É aquela graça dada por Deus que vai em todos os indivíduos. É a graça do quê? O sol nasce todo dia, não nasce? Para o justo e para o ímpio. Essa é a graça comum. A chuva não cai para o justo e para o ímpio. Essa é a graça comum. O justo não se alimenta, não vai no mercado e faz compra. O ímpio também não vai no mercado e faz compra. Essa é a graça comum de Deus. Qual é a diferença que nós temos? A graça salvífica. A graça que vem por parte de Deus. Essa graça especial é a graça da salvação através da obra do Calvário. E nós que recebemos essa graça, nós vamos lidar com os ímpios lado a lado na sociedade. E como nós vamos lidar com eles? Mostrando que nós somos representantes fiel de Deus na terra. Nós fomos chamados para ser esse papel. Nós fomos chamados a ser esse espelho que reflete a imagem do Senhor. Nosso trabalho deve servir ao propósito de Deus mais do que o nosso. Se eu trabalho com
o jurídico, seu trabalho com a parte, temos aqui o Eduardo, a parte de educação física, mais do que os nossos projetos, mais do que as nossas vontades, nós servimos primeiramente o propósito de Deus. O que nos impede o quê? Dominar plenamente sobre tudo. O Senhor, Ele nos dá um domínio limitado, porque esse domínio limitado faz com que nós devemos fazer esse domínio de acordo com a lei estabelecida por Deus. E esse domínio e esse trabalho irá glorificar a Deus, porque Deus criou tudo para a sua glória, para o seu louvor. Então nós vamos ver agora no versículo 27 o relacionamento. Agora nós vamos ver que nós fomos chamados para o relacionamento com o nosso semelhante. E nosso semelhante não quer dizer somente o povo que recebeu a obra da salvação, porque até mesmo aquele que é ímpio, aquele que não recebeu a salvação em Cristo Jesus, ele também foi criado à imagem e semelhança de Deus. Versículo 27, Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Todos nós, fomos chamados a ser imagem e semelhança de Deus. Aqui não diz que uns são imagem e semelhança de Deus e outros não são, não, diz todos seres criados e reproduzidos na terra a partir de Adão e Eva são todos imagem e semelhança de Deus. Só que essa imagem e semelhança de Deus, como nós vamos ver mais à frente, ela foi reproduzida com o senso divino, mas ela também foi reproduzida com a mancha do pecado pela queda de Adão e Eva. Então, o Senhor vê que eles pecaram, o Senhor elege também um povo separado, escolhido para Ele. E esse povo separado e escolhido por Deus, não é somente para viver na maneira celestial, não é só para viver na maneira transcendental, não é só para viver domingo e quarta-feira na igreja, mas é um povo chamado a dominar, desenvolver e cultivar sobre a terra a cultura. É um povo chamado a viver em todas as esferas da vida. Não adianta nós darmos glória no culto e irmos contra essa glória no nosso trabalho, no nosso casamento, na nossa família, na nossa sociedade. Então nós somos chamados a viver o cristianismo, nós somos chamados a viver o evangelho em todas essas esferas da vida. E agora, tratando de relacionamento, como essa realidade nos impacta em nossos locais de trabalho. Acima de tudo, nós somos chamados a ser representante fiel de Deus, mas nós somos chamados também a amar as pessoas com quem nós trabalhamos. Por mais difícil que seja o relacionamento entre algumas pessoas, assim como é em casa, assim como é na igreja, porque um homem é passível de erro, um homem é passivo de corrupção. Então, qual é o nosso trabalho? O nosso trabalho é amar um aos outros, porque nós trabalhamos para outras pessoas, nós trabalhamos para a sociedade e nós representamos a Deus. Então, o Deus do relacionamento entre o homem e o ser divino é um Deus de amor. Ele é um Deus de justiça, ele é um Deus de ordem, mas ele também é um Deus de amor. E ele chama para que nós que recebemos o Evangelho amemos uns aos outros, seja os ímpios que nós temos que ter misericórdia, porque um dia nós estávamos afastados da tua presença e recebemos a sua graça, tanto com aqueles irmãos que estão em Cristo. Então nós somos chamados a amar um aos outros. É o que diz 1 João no capítulo 4, versículo 7. Amados, amemos um aos outros, pois o amor procede de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus e conhece a Deus. Então nós que conhecemos a Deus somos chamados a amar o próximo, que é a nossa imagem e semelhança. Até mesmo no nosso local de trabalho, até mesmo quando é difícil amar aquela pessoa que às vezes tenta nos prejudicar no local de trabalho, mas nós somos chamados ao ministério do amor, da reconciliação e o ministério da misericórdia. Um grande homem de Deus, Francis Schaeffer, no século passado, no século XX, ele vai dizer que esse amor não permite, por mais que a tecnologia avance, as máquinas substituir o amor que o homem tem que ter
por outro indivíduo. A máquina, ela não é capaz de amar. A máquina, ela é capaz de se desenvolver, ela é capaz de trazer, sim, benefícios à sociedade, mas ela não tem capacidade de compartilhar o amor de Deus um com os outros. Então, nosso papel é ser esse indivíduo, ser esse homem que compartilha o amor, a graça e a misericórdia, porque um dia nós recebemos de Deus. E agora o versículo 28, no papel criacional, a frutificação a partir do processo do propósito criacional do trabalho. Versículo 28 vai dizer assim, ó: Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja sobre a terra. Deus fez o mundo sem falha, Deus fez um ambiente ideal, depois Deus cria essa humanidade, Deus cria Adão, Deus faz a sua colaboradora idônea, Deus faz tudo preparado para receber um homem juntamente com a sua colaboradora, juntamente com a sua esposa. Então Deus cria a terra de forma perfeita e plena para que eles venham desenvolver aquilo a qual o Senhor chamou eles. Como disse o próprio versículo: sejam férteis, multipliquem, povoem toda a terra, sujeitai a terra, dominai a terra, coloque a terra debaixo dos seus pés, porque eu sou o Senhor, vocês são o Senhor sobre a terra. E eu estou aqui para indicar como vocês vão multiplicar e fertilizar essa terra e povoar ela, encher a terra com a glória de Deus. Então nós temos sim princípios bíblicos, morais e éticos sobre o trabalho cristão. Isso que nós vamos ver. Então o Senhor compartilha da sua glória ao nos dar um ambiente propício para glorificar o seu nome no trabalho. Então o Senhor, Ele usa dessa boa terra que Ele deu, antes de vir o pecado, antes de cair a maldição sobre o pecado, a maldição sobre o trabalho, antes de cair a justiça, a ira divina de Deus sobre o pecado humano, a terra era boa, a terra era plena, viu o Senhor que a terra era boa, e tudo que o Senhor fez era bom, e continua sendo bom. Só que por conta do pecado desses dois representantes, quanto Adão quanto Eva, que foram os primeiros da civilização criada por Deus, tudo foi afetado, tanto eles quanto homem e mulher e toda a criação que estava debaixo do seu pé. Se eles eram representantes de Deus e tudo que Deus fez, o Senhor deu como forma de concessão a eles, assim como você pega ali uma rodoviária, você coloca, vai na ponte Rio-Niterói, não tem que pagar o pedágio? É uma concessão que se faz para você utilizar aquela via. Deus colocou o homem através de uma ordem, deu a concessão da terra para o homem desfrutar e gozar e utilizar dessa via frutífera, amorosa e cheia de boa obra da parte de Deus. Só que o homem corrompe com essa lei de Deus, o homem cai. Mas o propósito original é glorificar a Deus no seu trabalho. Por meio de nosso trabalho, Deus produz comida, bebida, produz serviços, conhecimento e beleza, organizações e comunidades, crescimento e saúde, louvor e glória para si mesmo. E você que recebeu o Evangelho, você tem a ciência que você tem produzido glória para Deus? Tem uma autora chamada Nancy Pierce, que ela vai dizer que todos nós somos máscaras de Deus na terra, tanto aqueles que são chamados para ser parte do povo de Deus, tanto os ímpios, até o ateu, que é um bom médico, por mais que ele não acredite em Deus, mas ele acaba glorificando a Deus por ele executar bem a tua tarefa. E o cristão também, que é um bom médico, ele também glorifica a Deus, porque ele é máscara de Deus na terra. Até mesmo aquele que não reconhece Cristo como Salvador, até mesmo aquele que não vê o Senhor como Criador de todas as outras coisas, ele, na sua função, de maneira idônea, correta, ele está glorificando a Deus. Porque Deus está acima de tudo e de todos. Então todos são feitos para dar glória a Deus. Até mesmo o ímpio, até mesmo o caído, quando ele realiza a ação
de um bom serviço, ele estar glorificando a Deus. Então a sociedade está se desenvolvendo e Deus está sendo glorificado, até mesmo sem essa consciência dessas pessoas caídas. E nós que recebemos a consciência de pessoas remidas pelo sangue do Cordeiro, somos chamados muito mais a ter consciência que nosso papel é glorificar a Deus no nosso trabalho. Então, nós vimos aqui que Adão e Eva eles foram chamados para cultivar no jardim. Aí no capítulo 2, no versículo de 15 a 20, eu não vou ler para a gente não tomar muito tempo, vai falar que o homem ele foi chamado para o trabalho físico e para o trabalho mental, intelectual. Cultivar o jardim e dar nome aos animais. Cultivar o jardim, que é um trabalho físico, o homem foi chamado também para o trabalho do braço, e dar nome aos animais, um tipo de trabalho cultural, científico e intelectual. Então o homem na sociedade é chamado para glorificar a Deus, tanto aquele que trabalha com obra, tanto aquele que é mestre de obra, tanto aquele que está nas academias. Então todos esses foram chamados para glorificar a Deus, tanto fisicamente quanto intelectualmente. Então, Deus deu atividades específicas às pessoas criadas à imagem do Criador. Ao cultivar coisas e desenvolver cultura, somos de fato frutíferos para dar honra e glória ao Senhor. Então, nós vamos ver que o trabalho vai estar sempre enraizado à humanidade. O trabalho sempre vai estar enraizado no ser humano e até mesmo naquele que faz parte do povo de Deus. Segundo ponto, a queda do homem e a afetação sobre o trabalho. Gênesis capítulo 3, versículo 19 vai dizer assim, com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e voltará ao pó. Quando o homem pecou contra Deus, caiu a justiça de Deus, caiu a ira divina de Deus sobre um homem pecador. Ao mesmo tempo que o Senhor deu a salvação, prometendo o fruto que viria do ventre daquela mulher, que era Jesus Cristo, o Senhor também deu essa afetação como forma de punição ao homem. Então, não só ao homem, mas à terra que estava subjugada para o homem. Então, o primeiro mal é o mal natural, as condições que eram boas, a terra que produzia tudo, sem ter qualquer tipo de transgressão, sem ter qualquer tipo de ruína, essa terra passou a ter alguns problemas. Nós, pela graça de Deus, conseguimos ainda desenvolver, nós conseguimos ainda plantar, colher, mas nós vemos que ainda temos algumas afetações por conta do pecado. Olhem só, o que acontece? Inundações, seca, terremoto, tsunami, calor, frio excessivo, doenças, pragas e coisas semelhantes que causam danos, que não existia no jardim. No jardim do Éden, não acontecia nada disso. Na terra boa e perfeita criada por Deus antes do pecado, nada disso acontecia. A terra seguia o seu rumo perfeitamente estabelecido por Deus. Mas quando vem o pecado, também vem a justiça de Deus. Mas juntamente com a sua justiça, também vem a sua misericórdia em Jesus Cristo. E a segunda é o mal moral, ou seja, qual é o mal moral? É o mal entre o relacionamento entre as pessoas, entre os homens na sociedade, entre as intenções dos homens contra a vontade de Deus. E também os homens estão agindo de maneira maligna agora. A partir da queda, o ser humano já nasce com sentido maligno em sua mente, em suas ações, em suas emoções. Então, quando nós recebemos esse distanciamento de Deus, nós também estragamos o relacionamento com o próximo, que é a imagem e semelhança de Deus. Nós vivemos em um mundo caído e quebrado, e não podemos esperar uma vida sem trabalho. Fomos feitos para o trabalho, mas nesta vida esse trabalho é manchado por tudo que foi quebrado naquele dia no jardim do Éden. Então houve uma alienação no mundo. O mundo ficou alienado por conta do pecado. O mundo ficou preso por conta de dois seres, Adão e Eva, que pecaram contra Deus. Então todas as esferas da vida foram manchadas pelo pecado. Todas as esferas da vida foram alienadas. Todas as esferas da vida foram transgredidas porque os homens romperam com a palavra de Deus. Só que terceiro e último ponto, nós temos uma nova visão. A partir de Jesus Cristo,
a partir da redenção, a partir da obra salvífica, nós recebemos uma nova oportunidade de viver, não em plenitude, mas vamos dizer em semelhança, se assim por dizer, aquilo que foi criado lá no Jardim do Éden. Nós já estamos desfrutando de forma semelhante daquilo que nós iremos desfrutar na glorificação. Quando Jesus voltar e restabelecer novamente o plano original criado pelo seu Pai, nós iremos vivenciar em plenitude. Mas nós já conseguimos, a partir de uma visão cristã, viver em parte essa glória que já nos foi dada na cruz do Calvário. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, o apóstolo Paulo está falando com os irmãos em Corinto, está falando de ídolo, de carne sacrificada, e ele fala assim, olha, vocês estão falando de carne, de bebida e de comida. Agora eu vou ampliar esse leque, ó. Assim que vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Vai comer, vai beber, vai fazer qualquer outra coisa. Antes de você fazer, pense que tudo que você fizer, você está fazendo para a glória de Deus. Na época medieval, ali de acordo antes do século XIV anterior e após o século XV, vem uma nova visão de mundo. A partir da reforma, vem a visão de glorificar a Deus no seu trabalho, porque antigamente o povo pensava que os monastérios, onde ficavam os monges, se afastar da sociedade, porque a sociedade era caída, era manchada pelo pecado, era uma forma de se preservar, de se santificar. Ora, eu me afastando das coisas da sociedade, eu vivendo somente no monastério, aqui não há o pecado. Muito mal ele sabia que o pecado estava dentro dele mesmo. E hoje não é diferente. Muitas pessoas querem sair da sociedade, querem deixar de exercer um papel que Deus deu a eles, uma vocação, para ficar enclausulado dentro da igreja e achar que está glorificando a Deus. Sim, você glorifica a Deus no culto, mas você também foi chamado para glorificar a Deus no seu trabalho, porque aqui também nós somos parte de um povo remido, lavado e purificado. Ao mesmo tempo que nós recebemos o perdão, nós continuamos sendo pecadores, até que Jesus volte e complete toda a boa obra que começou em nós. Então, nosso papel não é sair do mundo, mas ser luz no mundo. Não é só ser sal na igreja, mas ser sal fora da igreja. Porque um povo cristão que cresce espiritualmente, se desenvolve na sociedade, quando estiver reunido na igreja, seja no culto, nas atividades, será um povo abençoador, porque teremos pessoas que irão dar resposta da nossa fé em todas as esferas da vida. Então, João Calvino, ele traz uma nova visão de ética sobre o trabalho. João Calvino, depois da reforma, ele entende que o papel do homem não fica só na igreja. Ele tinha até um costume de pegar a chave da igreja, fechar durante a semana e só permitir que as pessoas cultuassem juntamente no domingo. Porque ele olhava assim e pensava, o povo vai querer se enclausular na igreja, o povo ainda está saindo dessa mentalidade medieval. O que eu vou fazer? Vou mostrar a eles que o papel deles é glorificar a Deus na sociedade, é eles exercer esse trabalho, essa profissão, essa vocação também dada por Deus de servir, porque tem a vocação dentro da igreja, cada um de nós recebemos uma vocação, seja como diácono, presbítero, pastor, evangelista, mas antes disso nós temos uma vocação também que Deus nos deu, a nossa profissão, seja um advogado, seja um médico, seja um enfermeiro, e nós somos chamados a glorificar a Deus também nessa vocação. E quando você glorifica a Deus nessa vocação, você pode servir a igreja também com essa vocação. Isso é uma igreja madura, isso é uma igreja saudável. Então, conclusão, primeiro ponto, o trabalho requer domínio, relacionamento e frutificação. Segundo ponto, Deus nos chama a desenvolver em sociedade para a sua glória. Terceiro ponto, mudemos nossa visão, pois recebemos o Evangelho. Quarto ponto, isso aqui é fundamental. Você que trabalha, você que entendeu que recebeu o Evangelho, Deus te deu uma oportunidade, uma graça muito grande. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 13, diz assim: e também que todo homem coma e beba, e goze também bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Salomão, ao ele olhar para o tempo e ver que o tempo é uma bolha de sabão, o tempo é um vazio, correr atrás das coisas é um vazio, correr atrás das coisas sem a lente do Evangelho, a gente pode ampliar agora, é um vazio. Mas nós que recebemos a lente do Evangelho, nós sim corremos atrás das coisas, nós se desenvolvemos, mas nós temos um propósito.
E o trabalho, ele não é sem propósito, o trabalho é glorificar a Deus. E quando nós glorificamos a Deus, Deus nos dá essa oportunidade maravilhosa de todo homem comer, beber e gozar do seu trabalho, porque isto é um dom de Deus. Então o papel que eu e você desenvolvemos, a parte da igreja, na sociedade, é um dom de Deus. Quando você está lá, seja na obra, fazendo um reparo, fazendo ou na rua uma venda, ou fazendo o seu ganha-pão numa empresa, você está glorificando a Deus. E aquilo que você recebe por parte do seu trabalho, isto é um dom de Deus, porque você vai levar alimento para sua casa e você vai poder comer, beber e desfrutar com a sua família, porque Deus também quer que o homem coma, beba e desfrute daquilo que Ele deu para o homem lá no início de tudo. Então a mensagem é essa, é um chamado. Vamos trabalhar na obra do Senhor? Vamos, mas vamos também trabalhar na sociedade e mostrar que o cristão, ele foi chamado para ser luz em todos os locais a qual ele for plantado. Amém? Vamos colocar de pé, vamos ao louvor e depois a uma oração final.